Hoje é um domingo especial em toda a cristandade, por ser o domingo de Páscoa, né? Então, muito propício que nós falemos sobre a Páscoa, né? E eu acredito que eu vou trazer alguns detalhes interessantes aqui para os irmãos, para que os irmãos possam também ter conhecimento acerca desse assunto, que eu classifico como um assunto importantíssimo para todos os cristãos, ok? Então, eu gostaria de primeiro começar agradecendo a todos vocês, mandar um grande abraço a todo mundo que está aí do outro lado, você que sempre tem nos acompanhado através da internet, e dizer que nós temos muito prazer em tê-lo conosco, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês nesse domingo especial. E vamos trabalhar esse domingo especial, o porquê, né, dele ser tão especial para todos os cristãos. Vamos começar fazendo, então, um paralelo inicial para que nós possamos compreender a questão da Páscoa. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir no livro de Êxodo, no capítulo 12. Então, nós vamos acompanhar aqui algumas passagens interessantes nesse capítulo e a gente vai trabalhando cada versículo que nós formos lendo. Vamos começar a partir do versículo 17, Êxodo 12, 17. Vamos entender alguns símbolos da Páscoa, e esses símbolos, eles têm um grande significado no cristianismo. Embora os cristãos não comemorem a Páscoa, os cristãos entendem os símbolos que vieram da Páscoa judaica, né? E o porquê de tais símbolos. Isso que é muito importante que nós possamos compreender. Então vamos começar com o versículo 17 de Êxodo capítulo 12. Pegue a sua Bíblia, por favor, e vamos acompanhar o texto. Está escrito: celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Bom, então, em primeiro lugar, nós vemos aqui que a Páscoa em si, ela é uma ordenança de Deus para os judeus, e ele disse que isso se tornaria um decreto perpétuo, e nós vamos entender o porquê de tornar-se um decreto perpétuo. E ele disse: celebre isso por todas as suas gerações. É interessante notarmos que os israelitas, eles obedeceram essa ordem de Deus, ao mesmo tempo, eles, durante toda a sua história, desde que eles saíram do Êxodo, no Egito, eles comemoraram a Páscoa. Houve ocasiões em que alguns desses israelitas não comemoraram a Páscoa e Deus os puniu, porque aquele era um pacto de Deus com eles, e havia um motivo muito forte. Sempre que a gente lê a Bíblia, isso eu tenho sempre ensinado para vocês, a gente tem que tentar lembrar que nós não estamos tratando apenas daquele momento. Não, nós não estamos tratando só daquele momento. Nós estamos tratando de algo que Deus prefigurou, né, ou mostrou antes, tá, como um tipo profético apontando para Jesus. Sempre o Velho Testamento, ele vai ter essa característica, apontar para Jesus. E a Páscoa, inclusive, ela aponta para Jesus, e até nesse sentido, ela também torna-se um concerto perpétuo com Israel, porque Jesus, ele é a nossa Páscoa. E aí o texto continua: no primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Note, então, que a festa
que até hoje é celebrada lá em Israel, ela dura 7 dias. Assim como as outras festas em Israel, também. Ela dura 7 dias, e essa duração que ela tem é exatamente uma conscientização do momento que eles foram libertos do Egito. Então, é muito importante quando nós compreendemos esse motivo e nós vamos fazer o paralelo disso dentro do cristianismo, tá? Os irmãos vão ter pleno conhecimento ao final, né, desse sermão. Vocês terão pleno conhecimento sobre a questão da Páscoa e também o seu significado dentro do cristianismo. O versículo 19 diz: durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem. Comam apenas pão sem fermento. Então, essa daqui é a ordem de Deus, né, inicialmente para eles. Eles estavam numa situação, conforme nós percebemos nos versículos anteriores, onde eles deveriam estar de prontidão para sair do Egito. Eles deveriam levar, né, comer ervas amargas, mostrando então a amargura da escravidão que eles tiveram ali no Egito. E depois eles deveriam também providenciar um cordeiro, né? E esse cordeiro deveria ser assado e comido, né, por uma ou mais famílias. E diz a Bíblia que nada deveria deles sobrar. E aí então Deus passa a explicar para eles o que é que eles deveriam fazer naquele dia, que era o dia 14 do mês chamado Nisan. O mês de Nisan, ele compreende no nosso calendário um pedaço do mês de março e um pedaço do mês de abril, tá? É interessante notarmos, por exemplo, que a Páscoa judaica mesmo, ela vai cair só o mês que vem, tá? No dia 24 ou 22 de abril. Tá legal? A Páscoa judaica de verdade. Mas aqui no Ocidente nós utilizamos outro calendário, e devido à utilização desse outro calendário que está ligado, né, normalmente à semana do Carnaval, tá? E 40 dias depois nós temos aí a Páscoa. Então essa é uma tradição cristã já muito antiga. Tem horas que os calendários eles acabam empatando, mas tem horas que não. Tá? Então esse era o dia 14, conforme ele disse aqui. Então, Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Aqui nós temos um detalhe muito interessante que nós precisamos dar consideração. Vejam só. Em primeiro lugar, quando ele fala, peguem um cordeiro, matem, para que vocês possam celebrar a Páscoa. A palavra Páscoa, ela dá a ideia de passagem, ou passar por cima. Essa é a ideia da palavra Páscoa. Por que isso aconteceria? Né? Se você pegar, por exemplo, aqui no versículo 22, você vai ver um detalhe muito interessante, para a gente poder explicar o 21. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia, que era o sangue do cordeiro. Passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Então vejam bem, eles deveriam primeiro pegar aquele cordeiro. Se você ler o texto antes, eles vão levar aquele cordeiro para casa, aproximadamente no dia 10. Eles vão deixar aquele cordeiro ali aguardando. E quando chega, então,
no dia 14 do mês de Nisan, eles vão sacrificar aquele cordeiro. Qual era o significado disso para os israelitas? A história bíblica, ela é muito interessante e ela é muito completa, não é? Porque quando a gente olha a história bíblica, a gente passa a compreender os detalhes futuros, não é? Notem, em primeiro lugar, qual era o centro ali da Páscoa? Era o cordeiro. É por isso que quando Jesus Cristo ele foi a João para ser batizado, então ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali estava o cumprimento exato daquilo que nós conhecemos como a Páscoa, tá? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Deus mandou eles passarem o sangue nas vigas das portas, havia um objetivo. Qual era? O objetivo era que eles ficassem protegidos pelo sangue do cordeiro. Naquela noite, haveria de passar o anjo na casa dos egípcios, e onde não houvesse o sangue, ele iria matar o primogênito, fosse do animal, fosse do ser humano. Então, aqui tem um paralelo muito legal para a gente compreender. Da mesma maneira que o sangue do cordeiro lá preservou a vida dos israelitas, assim também o sangue de Jesus preserva as nossas vidas. Então, esse é um aspecto muito, mas muito importante quando você olha o Antigo Testamento e você olha o Novo Testamento. Quando a gente olha o sistema sacrificial que havia no antigo Israel, esse sistema sacrificial, ele também tinha um objetivo. E ele normalmente tinha o envolvimento também com sangue. Qual era o objetivo? O objetivo, de acordo com a palavra de Deus, era a expiação dos pecados. Ou seja, isso aqui é muito bom de você compreender, porque muita gente, às vezes, por não compreender, acaba vivendo uma vida religiosa e uma vida onde ele vive patinando a vida inteira, não é? Sempre achando que está em dívida com Deus, né? Sempre achando que Deus vai pesar a mão sobre ele e assim sucessivamente. Vejam, esse sistema sacrificial, ele era oferecido para mais de 3 milhões de pessoas que estavam ali no deserto, juntamente com Moisés e os seus assistentes, os levitas. E é muito interessante quando nós notamos isso. Por quê? Porque não era à toa, sabe? Não é que Deus gostava... Perdão. Não é que Deus gostava que pegasse o animal e matasse aquele animal simplesmente. Não. Aquilo realmente tinha um significado. Tinha um significado. E o significado era o perdão dos pecados. Por exemplo, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar chamado Santíssimo, lá no tabernáculo, né? Que era uma tenda no deserto, e lá havia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, todo mundo já conhece a ilustração dela. Ela tinha 2 querubins, um virado, né, de frente para o outro, na tampa. Ela era toda banhada a ouro.
E é interessante notarmos que o sumo sacerdote, ele então aspergia o sangue sobre a tampa da arca, que aí você vai ler na Bíblia, você vai perceber que ela é chamada de propiciatório. E agora, olha só que interessante, o apóstolo João diz que Jesus é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Vejam como os tipos do Antigo Testamento, eles vão se encaixando perfeitamente no cumprimento da profecia bíblica acerca de Jesus. Então, esse era o significado deles colocarem sangue nas vigas, e o sangue tinha que ser o sangue daquele cordeiro, assim como também o sangue de Jesus Cristo hoje nos purifica de todo o pecado. Então, o primeiro ponto aqui que nós devemos entender é que não dava para fazer a Páscoa se não tivesse um cordeiro. Não tinha como. Porque eles precisavam aspergir o sangue nas ombreiras das portas, e eles precisavam também comer aquele cordeiro. Então, o cordeiro era o centro da Páscoa. Da mesma maneira, Jesus é o centro da nossa adoração. Da mesma maneira, Jesus derramou seu sangue para nos salvar. Isso que é muito importante, então, a gente fazer essa comparação. Aqui nós temos também um outro ponto interessante, nesse versículo 22, que ele mostra exatamente o sinal da Páscoa, que era o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro era um sinal, ou seja, se o anjo passasse, mesmo na casa de um israelita, que não tinha aquele sinal, que não tinha a marca do sangue do cordeiro, o primogênito daquele israelita também morreria. Então Deus mandou que fosse colocado em todas as portas. Não tinha essa ideia, né? Não, porque eu sou israelita, então eu não preciso me preocupar, porque o anjo vai passar por aqui, mas eu sou israelita de nascimento e está tudo ok. Não. Isso também mostra que mesmo os israelitas de nascimento precisam aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? É por isso que o sangue, ele torna-se um sinal. Sinal de quê? Sinal de vida. É um contraste muito interessante. Um só homem morreu por todos, disse o apóstolo Paulo, de modo que todos teriam morrido, se não fosse Jesus Cristo derramar o seu sangue de modo propiciatório, conforme citamos, então todos nós teríamos morrido. Vejam o que eu acabei de explicar aqui no versículo 23 do capítulo 12 de Êxodo. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Notaram? Então, o sinal de naquele acordo com Deus era o sangue do cordeiro. Então, quando nós lemos no livro de 1 de João, capítulo 1, versículo 7, que está escrito: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, no sangue de Jesus é que nós encontramos o perdão para os nossos pecados. Muitas vezes nós ficamos tristes quando erramos, quando pecamos,
e essa tristeza é uma tristeza normal. Isso significa que o Espírito Santo, ele habita em você, e embora você seja um vaso de barro, seja um pecador, você erre de vez em quando, ainda assim, o sangue de Jesus Cristo, ele te purifica de todo o pecado. Então, nós já pegamos aqui 2 pontos importantes. Primeiro, a centralidade da Páscoa era o Cordeiro. No cristianismo, a centralidade do cristianismo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Por isso que a nossa adoração, ela tem que ser cristocêntrica. Um segundo ponto que nós percebemos, então, era o sinal, que era o sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, da mesma maneira que o sangue do Cordeiro fazia com que eles tivessem a vida. Então, não era possível que eles tivessem a vida se não fosse o sangue do Cordeiro nas suas portas. A Páscoa, ela também foi orientada para os israelitas entenderem que aquilo ali era um momento onde eles estariam sendo libertos. Eles estariam sendo libertos, porque eles eram escravos na terra do Egito. Eles ficaram ali no Egito aproximadamente uns 220 anos. Então imagine a alegria dessas pessoas agora, né, quando eles vão sair do Egito. Quando a gente dá uma olhadinha aí na Bíblia, no versículo 25 de Êxodo, no capítulo 12, ele diz assim, ó: quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem, o que significa essa cerimônia? Respondam-lhe, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. E naquela mesma noite, o anjo, ele passa e ele traz, então, a morte sobre aqueles primogênitos dos egípcios. Então nós percebemos que a libertação também é um símbolo da Páscoa. Então, qual era o propósito, né, deles entenderem a Páscoa? Olha, vocês vão contar para os filhos de vocês. Vocês vão contar que vocês foram libertos do Egito no dia que Deus passou por lá e acabou com toda aquela farra que tinha no Egito e nos libertou. Então, o propósito da Páscoa para um judeu, e é por isso que o judeu, ele tem muito respeito pela Páscoa, significa libertação. Então, tinha um centro, que era o Cordeiro, nós temos um centro, que é Jesus, tinha um sinal, que era o sangue do Cordeiro nas portas, nós temos o sinal do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, quando nós o aceitamos como único e suficiente Salvador. A Páscoa tinha um propósito de libertar os israelitas naquela noite, que era a noite de 14 de Nisan, que era o dia em que o Cordeiro ele morria. Da mesma maneira, o propósito da morte de Cristo foi nos libertar do pecado e da morte. Vejam então como a Bíblia ela se harmoniza, né, lindamente dentro de uma profecia que foi feita mais de 2.500 anos antes de Jesus vir à Terra. E como cada símbolo se harmoniza dentro também do cristianismo. Então, era esse o motivo que eles deveriam explicar. Olha, vocês vão explicar isso para os filhos de vocês, quando vocês chegarem lá na terra de Canaã, onde eu vou levar vocês. Vocês vão explicar que foi por conta da libertação de vocês.
Então é interessante a gente observar que a Páscoa, para os israelitas, ela foi libertação. Mas, conforme você dá uma olhadinha, no próprio versículo 27, você vai perceber que ela foi morte para os egípcios. Olha só de novo. Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. O que é que nós percebemos aqui então? Então nós percebemos que a Páscoa ela traz uma mensagem de vida para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas ela também traz uma mensagem de morte para aqueles que não se arrependem e continuam nos seus pecados e não aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, esse paralelo também é interessante, porque você imagine, enquanto havia grande festa na casa dos israelitas, havia grande pranto na casa dos egípcios. Todos estavam chorando porque perderam seus filhos. Inclusive, essa foi a última praga das 10, onde Faraó viu-se obrigado a libertar realmente a Israel. Então, aqueles que se arrependeram, aqueles que aceitaram o sangue do Cordeiro, viveram. Aqueles que não aceitaram, morreram, no caso dos egípcios. E da mesma maneira se dá hoje. Jesus é o único meio de salvação. É o único mediador entre Deus e os homens. É por isso que a Bíblia nos diz, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 14, que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, o sangue de Jesus, ele embranquece a nossa alma, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Então, a Páscoa, ela também tem esse propósito, também tem esse significado, ela tem essa mensagem, uma mensagem de salvação, mas também uma mensagem de morte para aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí nós vemos que a Páscoa ela tornou-se um memorial para os israelitas. Ela torna-se esse memorial porque agora eles deveriam celebrar a Páscoa desde aquele dia até o dia que Jesus Cristo morresse e se cumprisse, né, aquele memorial que estava ocorrendo. Então vejam, até quando Cristo morresse, aquele acordo com os israelitas deveria continuar de celebrar a Páscoa. Você entende por que nós, aqui no Ocidente, temos um olhar diferente sobre a Páscoa? Porque os israelitas, eles têm como memorial, têm como lembrete isso na sua nação até os dias de hoje. Nós, ao contrário, não precisamos mais matar um cordeiro, porque o nosso cordeiro já morreu, conforme diz 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Cristo é a nossa Páscoa. Então, às vezes, tem alguns cristãos que não entendem e dizem assim, não, a gente não comemora a Páscoa, né? Não, devemos comemorar sim, porque a Páscoa, aqui no caso, por exemplo, hoje, que nós estamos comemorando o domingo de Páscoa, nós estamos comemorando o quê? A ressurreição de Jesus. É por isso que a gente não comemora a morte de Jesus. Quem comemorou a morte de Jesus foi o diabo, né, que achou que tinha acabado com ele. A gente comemora a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição
que tem aqui esse simbolismo do domingo de Páscoa, ele mostra-nos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus, conforme a gente pode ler lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, não é? Então ali nós vamos ver que nós não fomos salvos pelo sangue de touros ou de bodes, mas somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Então, a Páscoa, mesmo hoje, ela tem esse memorial. É um momento especial, sim, também na vida do cristão, né? Não é porque nós comemoramos a ceia do Senhor toda semana que a época da Páscoa ela perdeu o significado para nós. Não. Muito pelo contrário. Conforme você está notando, todos os símbolos da Páscoa judaica estão presentes no cristianismo. Todos os símbolos estão presentes, não é? E, conforme eu citei, a nossa libertação em Cristo Jesus, ela se dá através da morte e da ressurreição de Cristo. É muito interessante a gente citar isso, porque entre os cristãos, muitas vezes, os cristãos eles dizem assim, não, porque a morte de Cristo, tal, a morte de Cristo. Bom, gente, morrer crucificado lá no Império Romano era algo natural, era algo normal. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, 2 ladrões foram crucificados junto com ele, cumprindo aquela profecia, né, de que ele será contado com os pecadores. Mas onde estão os ladrões? Então, note, não é simplesmente a morte. A morte é um dos trechos do Evangelho. Sem a ressurreição, o apóstolo Paulo diz que a nossa fé é vã. Ele diz, se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã. Então, é muito importante quando nós aprendemos a associar a morte de Jesus Cristo com a sua ressurreição e comemoramos a ressurreição. A ressurreição temos motivo para comemorar, a ressurreição nós temos motivos para celebrar. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e nos deu a garantia, conforme diz 1 Coríntios, no capítulo 15, de que ele trará consigo todos aqueles que adormeceram na morte. Portanto, nós temos uma esperança muito clara, e essa esperança claríssima, ela está baseada na ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que hoje os cristãos estão celebrando a Páscoa em todo o mundo ocidental, praticamente. Por quê? Porque nós estamos comemorando a vitória de Jesus sobre a morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, de nada adiantaria estar aqui pregando, de nada adiantaria estar fazendo e acontecendo dentro do Evangelho. Então, a nossa garantia, a nossa vitória é de que Jesus ressuscitou. E aí talvez surja na cabeça de alguns irmãos, né, a questão de associar a Páscoa com a ceia do Senhor. Será que existe associação? Essa associação se dá quando, por exemplo, a data cai. Então, acaba se comemorando a ceia do Senhor naquele momento. Os cristãos, por tradição, eles começaram a comemorar a ceia do Senhor todo domingo. Todo domingo. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, todo domingo. É por isso que eu dou muita ênfase que domingo é o dia que você não pode perder a nossa comunhão cristã. Porque nesse momento aqui, todos os domingos, nós estamos relembrando, não é, a vitória de Jesus sobre a morte e estamos fortalecendo a nossa fé, de modo que nós fazemos a nossa adoração dominical todos os domingos. Por isso que não é bom você faltar a esse momento,
mesmo que seja pela internet, para que você possa sempre estar se conscientizando. Então, os cristãos, eles faziam isso todo domingo, sempre no primeiro dia da semana. Conforme os tempos foram passando, os cristãos, eles passam, então, a celebrar a ressurreição de Cristo, né? Todo segundo domingo do mês, que é o que a gente faz hoje no mundo, talvez por uma questão de simplificação. Não é todo ano, a Páscoa sim, é todo ano, mas a ceia do Senhor nós devemos comemorar sempre. O certo e bom seria se comemorasse todos os domingos. Por quê? Porque a ceia do Senhor, ela acende uma lâmpada amarela na nossa cabeça. Qual é essa lâmpada que ela acende? A lâmpada que a ceia do Senhor acende é de que Jesus Cristo está voltando. Isso é muito importante. Sempre que nós comemoramos a ceia do Senhor, ele diz, façam isso até que ele venha. Portanto, nós não temos só um momento pascual. Nós temos todos os elementos da Páscoa, dentro do cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, todos os meses nós nos reunimos para dar ênfase na ressurreição de Jesus e de que ele está voltando. Então é muito importante, né? Agora você imagine, você lembrar que Jesus Cristo ressuscitou só uma vez por ano. Você passa o ano inteiro, aí quando chega mais ou menos no mês de março, abril, aí você agora é Páscoa, puxa vida, tal. Então isso não traz um senso de alerta sobre os cristãos, tá? Jesus, quando ele institui a ceia do Senhor, ele o faz durante esse próprio momento da Páscoa, porque era exatamente o cumprimento de mais de 2.500 anos de história que ele estava mostrando para os seus discípulos, né? Quando ele diz que o pão representaria o corpo dele e o vinho representaria o seu sangue, que seria dado como perdão de pecados. Portanto, Jesus, antecipando, né, o momento da sua morte, traz para os seus discípulos e, consequentemente, para nós, a importância desse memorial que é a ceia do Senhor e que deve ser celebrado sempre com o objetivo de olhar para Jesus Cristo voltando, com o objetivo de lembrarmos dos nossos pecados, que nós precisamos de arrependimento e precisamos também participar do pão e participar do vinho. É por isso que eu dou muita ênfase que mesmo aí na sua casa, você esteja nessa comunhão, não importa em que lugar do mundo você esteja, não é? Tem irmãos, por exemplo, agora, que estão assistindo essa reunião com muitas horas de diferença, mas a comunhão é a mesma. Então é muito importante que você pense nisso. O apóstolo Pedro, ele nos lembra também acerca desses elementos preciosos da Páscoa, e ele também nos lembra a importância de comemorarmos a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia aí, por exemplo, dê uma lida comigo, no livro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 21. Ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam
em Deus. Notem, então, a relação que o apóstolo Pedro também faz entre a morte e a ressurreição de Jesus. Então, hoje é um dia de festa no mundo inteiro, para todos os cristãos. Por quê? Porque nós nos lembramos do dia em que Jesus Cristo ressuscitou, né? Há 3 dias atrás, nós tínhamos o que nós conhecemos aqui no Ocidente como a Sexta-feira da Paixão, ou a Sexta-feira Santa, né? Onde nós nos lembramos da morte de Cristo, lembramos que ele morreu pelos nossos pecados, e no domingo nós nos lembramos que ele ressuscitou, segundo as Escrituras, validando assim a sua morte e o plano de salvação de Deus, conforme disse o apóstolo Pedro, antes da fundação do mundo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nesse domingo de Páscoa e que nós possamos ter esse pleno entendimento. Se faltou algum detalhe, que você possa rever depois, novamente, essa reunião.